passar geral daqui até o final do ano, principalmente no Maraca, no Brasileirão, ou não é essa parada? Passar geral não acredito não, porque Brasileirão não é um campeonato fácil assim, né? Mas eu acredito que jogando essa bola e como a gente tá vendo o Pedro, esses principais jogadores jogando no seu nível, se o Felipe conseguir que esses caras, principalmente o Pedro e o Arrasca, joguem o... Porque assim, a linha de defesa gira bem, porque também é importante isso. O Felipe falou isso na coletiva ontem. O Felipe falou, eu acredito que... Nação flamenguista, né? A galera do Charla Podcast aí discutindo, né? Até onde vai esse time do Mengão, né? Flamengo que começou o ano bem a temporada, né? Claro, teve aquele tropeço na Libertadores, mas eu acho que isso aí que sirva de lição, né? Inclusive o Flamengo vai pegar o Central Córdoba de novo e vamos tirar a limpo essa história, né? Mas o assunto aqui é Brasileirão. Será que o Flamengo vai passar o trator nos seus adversários no Campeonato Brasileiro? Até o momento é o que tem acontecido, né? E a tendência, né? Os flamenguistas esperam justamente isso, né? Flamengo jogando bom futebol, tem o melhor elenco do futebol brasileiro, tem um treinador que entende, né? É um treinador que procura estudar os seus adversários, um treinador que não deixa, como a gente diz no ditado popular, a peteca cair. Não é porque venceu um jogo 6-0, 5-0, 4-0, que no próximo jogo ele vai deixar a autoestima dos jogadores cair. E a galera do Charla Podcast está discutindo sobre isso, né? É onde vai esse time do Flamengo, o ataque do Flamengo, né? É um time que merece todo o respeito, né? Vamos acompanhar aí, créditos do vídeo, né? Charla Podcast, link aqui na descrição para vocês ir lá, galera, se inscrever e acompanhar o conteúdo por completo. Final do vídeo eu deixo a minha opinião, vamos acompanhar aí. E a defesa do Flamengo, eu acho hoje, assim, o elenco de defesa, eu acho que é o melhor Flamengo que tem em anos. Muitos anos que o Flamengo não tem tanto jogador bom na defesa. Às vezes tinha um zagueiro bom e a galera se machucasse, ficava louca. Pra mim o Danilo é melhor que o Pereira, por exemplo. Em 19 tinha o Rodrigo Caio, o Marinha encaixou, já a reserva, eu já tinha que continuar. Assim. Pode trazer a estatística pra corroborar o que você tá falando? Estatística. 5 jogos sem tomar gol. Isso. Flamengo. Desde o Córdoba, né? E nesses jogos, os adversários somaram apenas 7 arremates de novo. 1.4 por jogo. Quais foram os adversários? Lembro que o Vasco. O Nuno tem um chute. Teve o chute de ontem Vasco, Corinthians, Juventude. No Brasileirão, não sei tudo, né? Isso é brasileiro. Vasco, Corinthians, Juventude. Teve algum chute da LDU? Eu acho que tem LDU também. Que não tomou gol. LDU e mais um. Eu lembro do chute do Corinthians. Tô dizendo se é algum time com um ataque poderoso. Corinthians, né? Memphis e o Roberto. O Yuri Alberto era artilheiro do Brasil. A gente elogia o ataque, mas ele não faz gol, né? Fez 3 no Vasco. Foi uma aberração, a né? diferença carioca que a gente tem aqui é o Fluminense batendo lá de 2, você batendo aqui de 4. E o Vasco não querendo jogar. O Vasco não quis ir pra o Vasco falar também. Beleza. Mas eu tô dizendo assim, se o Felipe conseguir... Grêmio lá, né? São ataques... Grêmio lá. São ataques... Pra baixo. Aí não, do Corinthians não é. Mas o ataque do Palmeiras é pra baixo. É o Flamengo lá jogando lá. O Vitor Roque nem meteu gol. Vasco, bom ataque. Bom lembrar, você falou. Não, mas finaliza contra todo mundo. Tudo bem. Finalizou ontem contra o Cruzeiro. O time do Palmeiras, o Vitor Roque, compara o Vitor Roque com o Pedro. Esquece. O Pedro não, eu prefiro... Só dando crédito aqui, o tweet é do Mauro César, que ele também faz uma comparação em relação à defesa do Palmeiras, que também tá... já os palmeirenses tiveram 16 finalizações contra suas metas nas últimas 3 pelejas, média de 5. É maior. E fala um time que tem um ataque elogiado pra caralho sem ser o Flamengo. É difícil, pô. Difícil. Hoje em dia o Bahia... Tem nome e tem desempenho, mas nem né? isso fica só num jogador os gols. O Corinthians tem 2 nomes legais. Ano passado era o Botafogo. Ano passado era o Botafogo e o Corinthians com o Yuri Alberto sendo o artilheiro do Brasil. Quem tem o nome interessante, mas o desempenho não é regular. O Palmeiras tem um ataque de nome bacana, mas ainda não jogou. Quem tá fazendo gol é o Flaco Lopes, que é o mais criticado de todos. Então assim, tô dizendo... Galera falando Inter... Tem o Inter, o Wesley ano passado fez gol pra caralho. O Borré, mas não é. Mas também. o Borré e o Ener Valencia, eles ficam oscilando. Ali tem o Alan Patrick, eu acho que é... que tem muito gol de pênalti, fez 3 gols no jogo. O Inter que levou gol do Grêmio. Sim. Levou gol do Grêmio. Quase levou 2. O Inter não tá bem. O Inter ele então, ganhou assim, na última rodada, mas ele... Tanto que não tá na ponta da tabela. Não tá fora do G4. Eu acho que... esse é o ponto do Flamengo. Já tem uma defesa que
investiram muito nessa defesa, né? O melhor ataque do campeonato é do Mirassol. Tem feito gol do jogo. Goleou E o Reinaldo é um dos artilheiros do campeonato. Torcedor do Mirassol puto ouvindo falar isso, tá? O Mirassol não cai. O Mirassol continua. Tu acha que o torcedor do Mirassol tava falando? Não, um dos artilheiros do campeonato é o Mirassol, Rio eu acho que ele é a pior média de público do Brasil. Não é, mas... 3 deve ser melhor que o de pênalti e um de bola... De falta. Um de falta, né? E aí, assim, se o Felipe conseguir, que já com essa defesa forte, como, pô, a dupla Léo... 2 de jogado pênalti, demais. 1 de falta e um com bola rolando agora. Que é o último. Já é uma defesa muito forte. Se ele conseguir que esses caras da frente, principalmente o Pedro que tá voltando, e o Arrasque, me parece, ter de fato feito um tratamento, uma preparação, porque ele tá mais forte. O lance do gol do Corinthians tem toda a facilidade da bola ali, porque, do espaço que o Corinthians deu, mas o Ranieri tá em cima dele e não cai. Ele bota na massa aqui e vai embora. Mas foi um jogo pra Deixa eu calar, por favor. Desculpa, perdão. Isso que eu acabei de falar, só completar o raciocínio. E aí, assim, se ele conseguir isso, que eu acho que é o mais difícil, Sim. porque o Flamengo, ele já conseguiu implementar um jeito de jogar. O time joga desse jeito e ele só fica ali. Como ele fez no jogo do Vasco e do LDU, mudou um pouquinho o Gerson, mas o time joga desse jeito. O negócio que é complicado é você conseguir que, porra, pra mim o Arrasca, pra ter sequência desse jeito que tá, eu não consigo ver o Arrasca jogando quarta e domingo ou sábado e jogando essa bola. Só reparar que o segundo jogo ele cai e aí ele vem, então eu acho que por isso que estão buscando tanto um cara pra poder tentar rodar, porque se você tem um Arrasca nesse prime aí de que seja que jogue só o brasileiro e quando chegar uma fase mais aguda da Libertadores ele escolhe ali. Por que não bota o Dela Cruz ali? Porque ele quer fazer a dupla de volante. Já fizeram ele isso quer no fazer a passado, dupla de não foi volante. bem, ele não foi bem, ele não foi bem. Não, e o Felipe tem por convicção que o lugar do De La Cruz é emulando o Gerson de Mas 2019. em casos ele não pode? Não. Pode. A gente entende. Mas eu acho que não foi bem, às vezes. Que eu acho que sim. Acho não, né? É que aí você desmonta de tem isso também. duas posições, né? Você desmonta Não, pelo que estão dizendo, a diretoria pensa, o Boto, o pessoal, né? O Boto pensa no tal do meio, que parece que é o tal do Bonanote, 21 anos, que é um argentino. Então, eu ia perguntar se você prefere que esse cara pra fazer essa... Como é que é? Pra rodar. Pra rodar ali com o Arrascaeta, seja um cara mais velho ou um cara mais novo? Acho que tem que ser um cara mais novo. Eu também acho que o cara mais novo. Até pra preparar pra frente. É porque assim, um moleque novo, assim, Seria o Alcaraz, aceitar né? de o do Alcaraz como Flamengo. 10. Aí é questão de quando você vai contratar, né? É o que a antiga diretoria pensou sobre o Alcaraz, só que o Alcaraz não é visto. Não, ele não aceitou. Não, o é visto Scarpa como não 10. aceitou. Era o Scarpa. O Braz não disse, mas ficou deixando claro, o Scarpa não quis. Mas eu acho que o cara de 21 anos tá lá já tá no segundo time inglês. É oportunidade, Lá né? ele não deu certo ainda. Então. Aí eles querem botar pra rodar pra ver se... E assim, eu acho que o mais difícil do Felipe, de missão dele, é ter esse Arrasca Prime desse tiro assim, Nos jogos até o final. Porque se o Arrasca estiver assim, amigo, eu acho difícil. meio Eu vou dizer caminhado, ganhar tudo. Ontem o Neto já falou que vai ganhar com o Brasil. Pessoal, mas vale ressaltar que vai chegar Jorginho, né? Jorginho pode atuar ali no meio campo, né? Quem sabe fazer um teste aí no lugar de Arrascaeta ou botar Jorginho no lugar de Dela Cruz e adiantar Dela Cruz, né? Com o Jorginho no time, eu acho que pode ter mais algumas opções para Felipe Luiz tentar fazer ou achar esse substituto aí de Arrascaeta, né? Quem sabe, né? Com a chegada de Jorginho isso aí não mude, né? Não, aí é muita loucura, porque Copa tem quesito de sorte que é pesado. Agora, eu acho que o Flamengo focado no brasileiro, tendo um Arrasca nesse nível, eu acho que é difícil o Flamengo não bater campeão. Porque ele... O Arrasca é o Pedro, né? Então, é que eu acho que o Pedro é mais simples... O Pedro ser esse Pedro goleador. Não, o Pedro vai ter sequência. Só ele não sentir nada. O Pedro não tem O Arrascaeta é uma questão de físico, de equilibrar. Então, assim, eu acho que em alguns momentos ele vai ter que rodar dar um giro. Porque assim, o Arrascaeta... Cara, sério, o Arrascaeta nesse nível que tá no nível brasileiro, me lembra aquele Alex do Cruzeiro. Que arma, que faz gol. Falta gol de falta. E o Alex... ele não tem. E o Alex jogou daquele jeito com o brasileiro inteiro. Ele conseguiu jogar... E já não era um Alex novinho. Porque quando você tem um jogador desse 10 fazendo gol, armando, com a confiança que ele tá, dá um salto. Assim, a gente tem o Alan Patrick aí. E você não tem, assim, tem o Ganso, mas o Ganso é mais com. O Ganso tem problema. Não tem finalização. E o Ganso tem esse problema de não faz gols. Mas o Ganso é um Ele é um cara. facilitador de jogo. O Ganso é um cara que. Se ele fosse jogar,
outra característica. Ele não vai te entregar gol. E eu acho o seguinte, o Flamengo tem 2 jogadores que você não tem no futebol brasileiro. Então. Aí, cara, isso... E tem um técnico que sabe potencializar. Claro, mas Porque claro. tudo isso que ele tá falando do Arrascaeta mas foi não- o Felipe Luiz que potencializou cara, isso. Ele que armou o time pro Arrascaeta ficar livre. Tá bom. O Arrascaeta tem que correr, não se desgastar. Outros técnicos também já fizeram isso. O Área jogando centralizado. Mas desde então, é uma dificuldade, né? O Arrascaeta. Seria o jogador mais parecido com o Arrascaeta. Sim. Se o Área jogasse... É o que chega mais Se algum técnico batesse o peito, o Mano fez, mas o Mano tava improvisando. Se alguém fizesse esse trabalho e botasse o Área pra fazer ali... O Botafogo, o Fluminense tivesse tem em torno dele ali pra jogar ali com ele, eu acho que é o jogador mais se o próximo. Fluminense tivesse alguém que eles tivessem garantia de botar ali na direita e vai me entregar aqui assistência, vai arrastar, eu acho que o medo é esse. Tirar ele de lá e aí quem vai fazer esse lado direito com esse... Porque o Ares, ele tem físico pra caralho, ele é mais novo do que o Arrasca, né? Ele tem esse drible chato dele que ele gira e ninguém tira a bola, que ele vai girando, parece que ele não vai passar, ele vai passando. Se ele fizer isso Tem por dentro, finalização, se ele fizer tem isso por dentro, assistência. ele tá mais próximo do gol ainda. Exatamente. E assim, além dessa questão da potencializada nesses jogadores, Arrascaeta, Pedro, que já são acima da média pro futebol brasileiro como um todo, você pega, por exemplo, qual o jogador que daria muito trabalho em time desajustado? Por exemplo, você olha a escalação do Flamengo ontem, aí você fala assim, pô, um jogador que poderia dar trabalho, o Ayrton Lucas talvez defensivamente. Fez outra grande partida defensivamente. recuperou ele, cara. Aí outra coisa, o De La Cruz é a melhor fase dele no Flamengo. Tem questão física, que também é parte do treinador, de dosar a minutagem dele no Campeonato Carioca e tudo mais. Fez isso com o Alan, né? Fez isso com o Alan. aí. Então, outra questão, o Wesley já vinha bem, veio bem em algum momento durante a Copa América ali com o Tite, mas hoje é um prime do Wesley, e você vai parando pra analisar, reserva do Pedro, quem seria? O Bruno Henrique, que foi o jogador talvez mais importante do Flamengo na primeira parte do ano, onde o Flamengo não tinha o Pedro. Então, assim, esse trabalho do Felipe que o Enzo citou, ele vai potencializando tudo. Então, Eu acho que potencializa, mas eu vejo... Ele é muito bom. E o Arthur Jorge, ano passado, era muito bom no Botafogo, mas eu vou... Por que eu tô falando disso? Porque eu acho que o time precisa... E no Brasil, hoje, primeiro, você tem uma profusão, na minha visão, de atacantes que não sabem definir jogada. Profusão. E aí a gente, na imprensa, tem participação disso de falar que o cara é bom e o cara é bom, mas o cara não é atacante, que não define jogada. A base tá formando o cara pra passar, não pra fazer gol. E você, pra ganhar campeonato, seja brasileiro, seja Libertadores, você tem que ter craque no time. Tem que ter o diferente. Que decide. Tem que ter o diferente que decide. Porque quem tem, por exemplo, o Botafogo teve 2, pra mim, ano passado, acima da média pro futebol brasileiro. Jogadores que tem mercado na Europa. A Netinho e o Savarino muito bem de coadjuvante. Mas não acho... Mas... Eu acho o Almada hoje, jogou como 10 da seleção argentina contra a seleção brasileira, pô. Então é um jogador desse, que é a seleção campeã do mundo, desse porte. E a Arrascaeta e Pedro também são desse porte. Quando voltam, cara, aí são muitos... Quando o Arrasca, pela questão física, o Pedro pela lesão que teve, que volta de uma forma até impressionante, né? Você vê o Pedro jogar. Mérito do Pedro, Eu disse na narração, e pra mim é isso. Mas não tem nem o segundo colocado de centroavante no Brasil. Tá bastante distante do Pedro, assim, mas muito. Muito. Até porque pra mim ele é o melhor centroavante brasileiro no mundo. Então não é que ele é o melhor centroavante que atua no Brasil, ele é o melhor centroavante brasileiro. E já é de novo. Já pode dar 9 pro cara e acabou. Não é dele, não tem. Né? O Igor Jesus é excelente, muito bom jogador pro time. Agora, ele não é o Pedro, pô. Mas não chega perto. O Matheus fez uma campanha. O Verrete não chega perto do Pedro, que não sabe jogar fora da área. O Cano não chega perto, pra mim, tá? Eu acho o Pedro outro planeta de centroavante no Brasil. O Igor Jesus, pela Outro questão de planeta. não fazer muitos gols, também não chega perto do E Pedro. soluciona fazer gol, né? O Pedro faz gol. Soluciona diversos problemas do Flamengo fazer gol. Porque os caras não sabem fazer gol e não sabem fazer pivô. E ele sabe fazer pivô e sabe fazer gol, pô. E outra coisa, o Pedro... O gol do Arrasca é pivô de quem? Dele. Não. Tem um lance do De La Cruz. Pivô, né? É o De La Cruz no Arrasca, o Arrasca devolve, o De La Cruz no... Essa trinca do Flamengo em termos técnicos, os outros são coadjuvantes. Esses 3 aí, irmão, porque é o De La Cruz na função dele, hoje adaptado, e a galera entendendo que ele não vai ser o Arrasca, mas ele é um craque pra um volante função como dele. o De La Cruz, é um
luxo, né? Ele é um craque pra função dele. Aí você tem o De La Cruz e o Pedro. Isso aí, essa Não, ontem teve dois lances. Esquece. Não teve o lance, ninguém tem perto teve aquele lance disso do aí. Pedro, que ele foi costurando, que seria um gol antológico. E teve depois a tabela, Arrasca, Pedro e De La Cruz, que foi a trivela do De La Cruz, que seria outro golaço. A ESPN soltou uma lista aqui de 7 atacantes que Pedro já igualou ou ultrapassou com os 4 gols em 5 jogos pelo Flamengo em 2025. Borré tem 4 gols em 19. Então. Caleri, 3 em 18. Se machucou, né? Luciano, 3 em 18. Juninho, 3 em 15. Igor Jesus, 3 em 16. Dudu, 2 em 17. Vitor Roque, nenhum em 11. É isso. Mas a diferença é essa aí. Ele é muito diferente. É outro rolê. Por que é outro rolê? Eu caí assim, eu vou lá numa proporção... Nação, é como a galera do Charla aí tá discutindo, né? Eu acho que atacante no futebol brasileiro igual a Pedro, não tem, pessoal. Não tem. Não adianta querer procurar. Não, mas Igor Jesus é um bom atacante. Ele não serve para calçar a chuteira de Pedro. Essa é uma realidade, né? Se discute aí, né, como é que esse Flamengo do Felipe Luiz, principalmente com a nova função, né? Porque poucos perceberam, né? Mas a Arrascaeta tá em uma nova posição, né? Felipe Luiz, sabendo da qualidade de Arrascaeta, né? Sabendo o que ele pode jogar, o que ele pode decidir, não colocou ele numa posição ali que ele precise, né? Claro, ele vai correr, vai marcar, mas diferentemente de alguns treinadores que passaram no Flamengo e exigiram muito disso dele, né? Felipe Luiz colocou ele ali numa posição estratégica em campo, mais próximo de Pedro, mais próximo dos atacantes e não precisando se desgastar tanto na marcação, né? Acho que isso aí mudou, né? Deixou ele mais próximo da área. Para você ter noção, ele tá sempre pisando na área, sempre fazendo os gols. Eu acho que foi importantíssimo essa mudança de função, né? Então, é como a galera aí do Charla falou. Felipe Luiz potencializa muito o jogador. O jogador não tá bem, ele consegue recuperar. Ayrton Lucas vinha fazendo aí péssimas partidas com o Flamengo, né? Mas ele conseguiu recuperar Ayrton Lucas. Nos últimos jogos tem sido um dos melhores jogadores. Ele não vinha potencializando, né? Quando eu digo potencializando, Ayrton Lucas não vinha mostrando aquilo que ele tem de melhor, que é o ataque, que é a parte ofensiva. Ele vinha, eu acho que ele estava mais preocupado na defesa do que atacar. Hoje não. Hoje ele ataca, mas também defende muito bem, né? Então, sem sombra de dúvida, recuperou Ayrton Lucas. Pedro não tem o que se recuperar. Pedro se recupera por si só, né, pessoal? Pedro é aquele atacante que você sabe que só basta colocar em campo. Felipe Luiz soube colocar ele aos poucos, né? Colocou 20 minutos no jogo, 30 minutos no outro, 40 no outro e depois colocou ele como titular. Para mim, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Sei que muitos vão dizer, não, mas Bruno Henrique vinha bem. Pessoal, atacante vive de quê? Gol. Bruno Henrique, vamos ser realistas, né? Ele não é aquele definidor, não é aquele finalizador nato. Você não pode esperar gol de Bruno Henrique. Você pode esperar desempenho, você pode esperar aquela correria pela esquerda, mas gol, se você está esperando gol de Bruno Henrique, não espere, pessoal. Não espere. Você viu contra o jogo, contra o Central Córdoba, né? Ele pegou uma bola ali debaixo da trave, no último minuto, e poderia ter feito a diferença. Cabeceou na trave. Atacante, Pedro não perde aquele gol. Você vê contra o Corinthians, o cara segurando ele, agarrando, mesmo assim ele consegue cabecear uma bola na trave, né? Imagine Pedro só, né? Mas é isso. O torcedor do Flamengo tá esperançoso. O Flamengo não sofre gol, como a galera mesmo aí trouxe os números. 5 jogos sem sofrer gols. Vem sendo bastante efetivo na parte ofensiva, né? Vem fazendo bastante gols. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o torcedor flamenguista está animado para o resto da temporada. Tem uma defesa sólida. Tem laterais, sem sombra de dúvida, são os melhores do futebol brasileiro. Tem meio campo que não adianta que a gente querer justificar e botar números. A gente sabe quais são o meio campo do Flamengo. Ainda tem para chegar talvez Jorginho, né?
Você fala em outro substituto para Arrascaeta, mas para mim, com a chegada de Jorginho, o Felipe Luiz pode fazer alguns testes ali. E só quem ganha com isso é o time do Flamengo, né? Atacante a gente tem em massa, né? Felipe Luiz sabe que não vai poder contar com esses jogadores. Quarta, domingo, quinta, domingo, né? Mas ele vai mesclar, né? Ele vai mesclar. O elenco do Flamengo é qualificado, sem sombra de dúvida. Suficiente para em qualquer canto do Brasil fazer um grande jogo e sair com a vitória, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião também, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.